Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo da hora que você está assistindo o meu vídeo. Aula de hoje, módulo ou valor absoluto. Então vamos lá, cronograma da aula para você se organizar. A gente começa explicando o que é módulo, certo? A sua definição. A gente fala depois de como retirar um valor do módulo. Depois a gente fala de função modular, equação modular e inequação modular. Vamos tentar fazer tudo em uma aula para ficar mais fácil para você, ok? Então vamos começar. O que é módulo? Módulo nada mais é do que distância. Distância de um determinado valor em relação sempre à origem, em relação sempre ao zero. Então vamos fazer o seguinte, se eu marcar um determinado ponto valendo 5 aqui, a distância entre o 5 e o 0 é igual ao próprio 5. Beleza? Fácil, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar aqui, ó, o menos 4. Então eu vim para a esquerda, então significa que eu estou vindo para o negativo. A distância entre o menos 4 e a nossa origem, ela vai valer 4. Então perceba a primeira coisa importante de módulo. O valor de um módulo sempre será positivo. O valor de um módulo sempre será positivo, beleza? Então, como que a gente vai representar e como que a gente vai definir esse módulo? Primeiro, a representação de um módulo, ele é dada da seguinte maneira: barras paralelas e um x lá dentro, que é o nosso valor, ok? Vou colocar aqui um pouco mais para baixo, para ficar mais fácil da gente representar. E esse módulo de x, ele vai ter dois valores diferentes. Ou ele vai valer x, ou ele vai valer menos x. Não entendi, Felipe. Calma, vamos com calma. Ou ele vai valer o próprio x quando esse valor for maior ou igual a zero, ok? E ele vai valer o oposto de x quando esse valor for menor do que zero. Vamos a alguns exemplos utilizando essa definição. Então eu vou pegar o seguinte aqui, ó. Vou começar com o número 7, beleza? O número 7, vamos colocar aqui, né? Eu quero o módulo de 7. O módulo de 7, veja só, o valor que está aqui dentro do módulo vale 7. Então o meu x, ele está na primeira condição. Se ele está na primeira condição, o valor que sai do módulo é ele próprio. Ou seja, o módulo de 7 é o próprio 7. Muito fácil, né? Vamos outro exemplo para ver se você entendeu. Vou pegar agora o menos 3, tá? Módulo de menos 3. Dá uma olhada nisso aqui, ó. O valor que está dentro do módulo é o x, é o menos 3. Esse menos 3, ele está satisfazendo a segunda condição. Isto é, um x menor do que zero. Portanto, veja só, eu vou pegar o oposto de x. Eu troco o sinal dele. Só para você entender, eu vou pegar menos 3, porque o meu x não vale menos 3. Então eu vou pegar menos 3. Menos com menos dá mais. O resultado vai ser positivo. Então observe que sempre o resultado que sair vai ser positivo, beleza? Eu quero mostrar outros dois exemplos para você, certo? Para ficar mais claro como que você pode reparar aqui, ó, que sempre vai ser um valor positivo. Vou até apagar. Acho que esses aqui você entendeu. Vou trazer um pouquinho mais de dificuldade para você. Vou colocar agora módulo de raiz de 7 menos 2, beleza? Módulo de raiz de 7 menos 2. O que a gente precisa observar? O nosso x, ele deixou de ser um valor só. Ele é agora raiz de 7 menos 2. O raiz de 7, ele é maior do que 2. Ou seja, raiz de 7 menos 2, resolvendo, é maior do que zero. Portanto, como que ele vai sair do meu módulo? O próprio valor de x. Então, saindo do módulo, o próprio raiz de 7 menos 2. Ok? Agora, dá uma observada nisso aqui, ó. Se eu pegar módulo
módulo de raiz de 7 menos 5, por exemplo, módulo de raiz de 7 menos 5, o que você precisa observar? O nosso módulo, ou melhor, o nosso x, quem está lá dentro, vale raiz de 7 menos 5. A raiz de 7 é menor do que 5. Isso significa que esse número aqui, quando a gente resolver ele, vai ser negativo. Se ele é negativo, ele está na segunda condição. Então, como que ele vai sair do módulo? Trocando o seu sinal. O raiz de 7 passa a ficar negativo e o 5 passa a ficar positivo. Ou, se você fizer essa conta, 5 menos raiz de 7, agora sim, beleza? Vai dar um número positivo. Então, muita observação nesses casos aqui, quando tiverem raiz. Tranquilo, né? Começamos bem. Vamos pegar outras expressões para a gente tirar do módulo, para você entender aqui, quando não aparecer números dessa forma. Aí sim, uma expressãozinha, x menos 2, x mais 2 e assim por diante. Vamos lá. Pessoal, vamos lá, ó, retirando expressões do módulo. Então agora mudou. Agora eu não estou com um número, eu estou com uma expressão. E aqui eu vou ser bem cuidadoso, vou trabalhar com expressões do primeiro grau, ok? Depois a gente vai dando uma dificultada ao longo do tempo. Tranquilo? Então a nossa expressão é 2x menos 8. Bom, olha só o que a gente vai fazer. Eu vou precisar de dois fatores. Eu preciso de dois fatores importantes. Eu preciso da raiz, beleza? Eu vou até representar aqui, ó, como uma função. Então eu vou chamar aqui de f de x. Eu preciso do zero, da raiz dessa função, ok? E preciso também descobrir o seu estudo do sinal. Então me acompanhe, por favor. Primeira coisa, vamos igualar a zero. 2x menos 8 é igual a zero. O 2x é igual a 8. O x vale 4. Ou seja, o 4 é a nossa raiz, beleza? Para fazer o estudo do sinal, como é uma função do primeiro grau, eu sei que é uma reta. Eu preciso saber se essa reta é para a direita ou se ela é para a esquerda. E quem me fala isso é o nosso A. O A é um valor que sempre acompanha x, ele está valendo 2. Se ele vale 2, ele é maior do que 0, a reta é para a direita, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos representar aqui a nossa reta. Vou representar aqui a nossa reta x, beleza? O x da função, o zero da função é um 4, eu vou marcar aqui, beleza? E aí, o que eu preciso? No gráfico, né? Se é para a direita, eu venho aqui e faço a inclinação para a direita. Ótimo! Então, temos aqui o nosso gráfico para fazer o estudo do sinal. Lembra comigo? Se o nosso gráfico for para cima do eixo, ele é positivo. Se o nosso gráfico for para baixo do eixo, ele é negativo. À direita do 4, ele sempre pega valores para cima, ou seja, ele sempre é positivo. Se eu olho para a esquerda do 4, eu sempre encontro o meu gráfico para baixo do eixo, ou seja, ele é sempre negativo, ok? Fizemos o estudo do sinal. Felipe, por que você está fazendo isso? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Se para a direita do 4 a minha função sempre é positiva, significa que ela vai sair do módulo ela mesma, porque os meus valores são positivos. Acabei de falar a definição de módulo. Se o valor de x é positivo, sai ele mesmo. Se o valor de x é negativo, ou seja, a esquerda do 4, significa que eu vou trocar o sinal da minha expressão. Beleza? Então a gente vai representar da seguinte forma. O 2x menos 8, ele é igual a... Se eu pego valores à direita do 4, é positivo. Como sai do módulo? Ele mesmo, 2x menos 8. Mas isso só vai acontecer quando o x for maior ou
igual a 4, ok? Agora, se eu pego valores à esquerda do 4, eu estou pegando valores que o meu gráfico encontra de forma negativa, ou seja, sairá do módulo com os sinais invertidos. O 2x passa a valer menos 2x e o menos 8 passa a valer 8. Isso, claro, quando o x for menor do que 4. Finalizamos o exercício. Então, retirar uma expressão do módulo é você escrever ela desta maneira. Descobrir quais são os valores em que a sua função será positiva e vai sair da mesma forma que está dentro da sua expressão. E quais são os valores que ela é negativa e a sua expressão sai com o sinal trocado. Ou espera só um minutinho. Eu vou apagar aqui, que eu quero te fazer uma demonstração aqui, ó. Eu te pergunto, me fale um número maior do que 4. Tá, pode ser o 6, tá? Então vamos lá. X igual a 6. Se o x vale 6, eu tenho que jogar na primeira ou na segunda expressão? Na primeira, porque ele é maior do que 4. Portanto, a expressão que eu vou usar é 2 vezes 6 menos 8. 2 vezes 6, 12. Menos 8, 4. Beleza? Ah, Felipe, mas e se eu jogar aqui dentro do módulo? Pode também. 2 vezes 6, 12. 12 menos 8, 4. Módulo de 4 é o próprio 4, ok? Agora, me fale um número menor do que 4. Beleza, pode ser 1, Então, x igual a 1, ok? Se o x vale 1, ele é menor do que 4. Então, qual expressão eu uso? Menos 2x mais 8. Então, a gente vai ficar com menos 2 vezes 1 mais 8. Menos 2 vezes 1, menos 2. Mais 8, 6. Perceba que o resultado sempre será positivo, ok? Ah, Felipe, mas joga dentro do módulo. Vamos jogar, então. 2 vezes 1, 2. 2 menos 8, menos 6. Quanto que é o módulo de menos 6? 6, beleza? Então o resultado é o mesmo. A diferença é que aqui, ó, o exercício, ele não quer que você jogue valores de x para descobrir o resultado final. Ele quer que você descubra quais as expressões vão sair do módulo de acordo com um determinado valor de x, beleza? Por isso que eu só estou te provando que isso aqui está correto. Tranquilo? Espero que tenha entendido, espero que tenha ficado claro. Vamos para a função modular. Pessoal, chegamos em função modular, beleza? A nossa função básica aqui, ela vai ser escrita como f de x igual a módulo de x, beleza? Vou fazer um exemplo desse e depois eu dou uma modificada na função e aí a gente encerra a aula. A gente deixa para uma segunda aula equações modulares e inequações modulares, certo? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu tenho f de x igual a módulo de x. Só que módulo de x, ele tem dois resultados. Ou ele vale x, ou ele vale menos x. Depende de quem? Depende do x. Se ele for maior ou igual que zero, eu uso o próprio x. Se ele for menor do que zero, eu uso o menos x, beleza? Então, a gente vai ter duas funções. A gente vai ter ela dividida em duas partes. A gente vai escrever da seguinte maneira. F de x, ou y, é igual a x para um x maior ou igual a zero, ok? E o y é igual a menos x para um x menor do que zero. Fácil, né? Primeira parte é fácil. Vamos fazer o seguinte, vamos criar algumas coordenadas para a gente ver como que se comporta o gráfico da nossa função. Então, ó, eu vou fazer o seguinte, se o meu x vale zero, ele é maior ou igual que zero, então ele entra nessa condição, x é igual a y, então eu tenho aqui, ó, a primeira coordenada. Vou colocar aqui o ponto, tá? Coloquei o ponto 0 e 0, beleza?
Se eu jogar um x igual a 1, ele é maior do que zero. Ou seja, ele está nessa primeira condição. X igual a 1, então eu olho para essa condição. Se o x vale 1, o y também vale 1. Tenho aqui uma outra coordenada. Vou colocar esse ponto aqui, ó, certo? Vamos mais um. Se eu jogar um x igual a 2, o 2 é maior do que zero, então ele entra nessa primeira condição. X é 2, o y vale 2 também, beleza? Então eu venho aqui e coloco outra coordenada, certo? Aqui tá bom, aqui tá bom. Vamos pensar em outros valores agora. Vou pegar um x igual a menos 1. Se o x vale menos 1, ele é menor do que zero. Se ele é menor do que zero, eu olho para essa condição. Preste muita atenção. Se o x vale menos 1, eu vou usar y igual a menos x. Menos 1 vai dar 1. Portanto, o y vale 1. Tem uma coordenada x menos 1 e y1. Então, o nosso ponto vai estar nesse lugar aqui, ok? Se você não entendeu, outra oportunidade para você. Eu quero um x agora igual a menos 2. Se o x é menos 2, ele é menor do que zero. Então, eu olho para essa segunda condição. Então, x igual a menos 2. Vamos descobrir o y. Ou, se o x é negativo, eu jogo ele em y igual a menos x. Menos 2, menos com menos, mais 2. Então, o y fica mais 2. Ou seja, x menos 2, y mais 2. Nós vamos ter aqui, ó, mais ou menos aqui o nosso ponto, ok? Espero que tenha entendido. Espero que tenha entendido. Vamos ligar esses pontos? Vamos ligar esses pontos. Eu vou ter aqui um gráfico em V, tá? Eu vou ter aqui um gráfico em V. Ele vai ser dessa maneira aqui. Esse é o gráfico da função f de x igual a módulo de x, beleza? Ou eu quero uma observação importante. Vamos supor que não existisse um módulo, tá? Vamos supor que não existisse o módulo. Se não existisse o módulo, a minha função seria puramente y igual a x. Ou seja, com o x menos 1, o y seria menos 1. Então estaria aqui embaixo. Com o x menos 2, o y seria menos 2. Então estaria aqui embaixo. Beleza? E assim por diante. O que eu quero que você perceba? O gráfico, de fato, ele seria mais ou menos assim, ó. Ele seria dessa forma. Beleza? Ele seria dessa forma. Então eu fiz em pontilhado, porque ele não é para ser assim. Esse é o gráfico da função. Mas o que eu quero te mostrar? Eu quero te mostrar que a parte negativa eu não vou ter, porque eu estou trabalhando com módulo. Então o que acontece com esse gráfico? Eu pego o simétrico a ele em relação ao eixo x. Então veja, o meu eixo x passa a ser um espelho e eu rebato o gráfico para cima. Então esse gráfico que teria continuidade aqui para baixo, ele é rebatido aqui para cima. Beleza? Tudo bem? Vou te mostrar com outros exemplos. Vamos lá. Pessoal, dá uma olhada aqui em uma dica importante. Eu acabei de te falar desse rebater o gráfico e ele funciona para todos os gráficos de função modular. Eu tenho aqui uma função f, tá? Uma função f qualquer. Se eu quero colocar essa função dentro do módulo, ou seja, f de x é igual a módulo de g de x, eu preciso reparar o seguinte. Quando eu pego valores positivos, vai sair do meu módulo o próprio valor. Então, vai sair do meu módulo o próprio g de x. Então, g de x, quando g de x for maior ou igual a zero, ok? Agora, quando eu pego valores negativos, ou seja, g de x vai valer menor do que zero, eu tenho que fazer o que com essa função? Inverter o seu sinal, beleza? Então, de novo, se eu tiro do módulo
com o valor de g de x maior ou igual a zero, sai a própria função. Se eu tiro do módulo com um valor de g de x menor do que zero, eu preciso inverter o seu sinal. E o que acontece com o seu gráfico? De novo, ele rebate, ele é simétrico em relação ao eixo x. Todo ele, Felipe? Não, apenas a parte que está no negativo. Então, o nosso gráfico, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer isso aqui, ele vai rebater. Então, de fato, essa parte aqui desaparece, não fará parte do nosso gráfico com o módulo, porém, este será o nosso novo gráfico, ou seja, esse gráfico é o f de x igual a módulo de g de x. Se o valor é positivo, sai ele mesmo. Se o valor é negativo, eu preciso inverter o sinal para ele ficar positivo. Portanto, o gráfico rebate, ele ficará positivo. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Então aqui foi uma dicasinha para você, ok? Eu ainda não vou encerrar a aula porque eu quero outro exemplo de função modular com você, ok? Então vamos fazer um outro exemplo e aí a gente de fato mata essa aula de hoje. Vamos lá. Pessoal, peguei outro exemplo aqui, beleza? Para mostrar uma função sem ser só o módulo de x. Então eu estou trabalhando agora com f de x igual a módulo de menos 3x menos 9, certo? Então o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente tem que tirar essa expressão do módulo, ou seja, a gente vai usar a segunda parte da aula. E depois eu monto o gráfico. E aí sim a gente usa a terceira parte da aula. Então vamos lá. Para eu tirar do módulo essa expressão, eu preciso de duas coisas. Eu preciso do zero da função e preciso do estudo do sinal. Então, vamos no zero da função primeiro. Iguala a zero, passa o 9 para o outro lado, ele fica positivo. Veja bem, eu multiplico por menos 1 para o menos 3x ficar positivo. E com isso, o 9 se torna negativo. Descubro que o x aí vale menos 3. Esse é o zero da função, ok? A nossa expressão é uma expressão do primeiro grau. Então, o nosso gráfico é uma reta. Para fazer o estudo do sinal, eu vou precisar do valor de A. O A é aquele coeficiente que acompanha o x, ele vale menos 3. Como ele é menor do que zero, o gráfico vai ser para a esquerda. Vamos fazer o estudo do sinal, então? Então vamos lá. Vou colocar aqui uma reta, que é a reta do eixo x, né? O nosso chamado dispositivo prático, caso você tenha assistido a aula de inequação. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, o nosso valor base é menos 3. E aí, o que eu quero de você? Se o gráfico é para a esquerda, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer o gráfico para a esquerda, certo? O que eu preciso lembrar? Preciso lembrar o seguinte, se o meu gráfico ele está para cima do eixo, ele é positivo. Se o meu gráfico está para baixo do eixo, ele é negativo. Veja bem que quando eu ando para a direita do menos 3, eu encontro o meu gráfico lá embaixo, ou seja, ele é negativo. Se eu ando para a esquerda do menos 3, o meu gráfico encontra valores positivos, ou seja, sinalzinho de mais aqui, certo? Descobri onde é negativo e descobri onde é positivo, então eu consigo tirar essa expressão do módulo. Vamos lá, me acompanhe. Menos 3x menos 9, ele é igual a... Por favor, muita atenção. Se eu pego valores à direita do menos 3, o meu gráfico é negativo. Se ele é negativo, ele sai do módulo com o sinal trocado. Então, o menos 3 vira 3x, o menos 9 vira mais 9. Isso vai acontecer quando o x for maior do que menos 3. Valores à direita dele, certo? Agora, se eu pego valores à esquerda do menos 3, o meu gráfico é sempre positivo. Se o valor é positivo, sai do módulo ele mesmo, menos 3x menos 9.
Isso acontece quando eu pego valores à esquerda do menos 3, ou seja, menor ou igual que menos 3, certo? Espero que tenha entendido. Isso aqui é a segunda parte da aula. Retiramos do módulo a nossa expressão. Só que como é uma função, espero que você já tenha copiado aqui, ó. Como é uma função, eu vou escrever isso aí de uma outra maneira. Vou escrever assim, ó. Eu vou ter um y igual a 3x mais 9, e eu vou ter um y igual a menos 3x menos 9. Mas quando isso vai acontecer? Esse primeiro acontece com um x maior que menos 3, e esse segundo com um x menor ou igual que menos 3. Beleza? Então, estou utilizando essas condições. Vamos começar a montar algumas coordenadas, então? Vamos lá, vou marcar aqui a função, marcar aqui a função e fazer uma divisãozinha aqui, certo? Valores maiores que menos 3. Então, eu vou jogar um x igual a menos 2. Vamos fazer de cabeça? 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6 mais 9, 3. Então, o y que eu encontro é 3. Beleza? Formei uma coordenada. Vamos jogar outro. Vamos jogar um x igual a menos 1. X igual a menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 mais 9, o y vale 6. Já tenho duas coordenadas aqui, é o suficiente para a gente. Vamos no próximo. Vou jogar aqui um x igual ao próprio menos 3. Menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. Menos 9, o y vale 0. Ok? Continua. Vou jogar agora um x menor do que menos 3. Por exemplo, menos 4. Se o x vale menos 4, menos 3 vezes menos 4, menos com menos, mais. 3 vezes 4, 12. 12 menos 9, o y vale 3. Ok? Só mais um, só mais um. X igual a menos 5. X igual a menos 5. Se o x vale menos 5, menos 3 vezes menos 5, menos vezes menos, mais 3 vezes 5, 15. 15 menos 9, o y vale 6. Ok? Então eu tenho aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5 coordenadas importantes. Vou apagar ali, vou fazer um plano cartesiano e a gente vai colocando esses pontos no nosso gráfico. Me acompanha, me espera, vai! Pessoal, fiz o plano cartesiano. Vamos colocar essas coordenadas no nosso gráfico, né? Vou começar por aqui, ó. Menos 2 para o x e y3. Então, anda 2 para a esquerda e 3 para cima. Para ficar bonitinho, para ficar organizado, vamos aqui, ó. Vamos colocar aqui o nosso ponto, certo? Então, eu tenho o primeiro ponto. Ótimo. Segundo, o x vale menos 1 e o y vale 6. X menos 1, andei 1 para a esquerda. Y6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades para cima. Ele vai estar mais ou menos aqui, ok? Continua. X valendo menos 3. 1, 2, 3 para a esquerda. O y vale 0. Não vai nem para cima e nem para baixo. Utilizei também essa coordenada. Próximo. X igual a menos 4. Andei para a esquerda e depois ando para cima. 1, 2, 3 unidades. Então eu estou com o gráfico mais ou menos aqui. Beleza? E para finalizar, quando o x vale menos 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 para a esquerda, o y vai valer 6. Eu até invadi aqui o nosso título, né? Então vai estar aqui em cima do L. Para a gente terminar, basta ligar esses gráficos. Então eu vou ligar aqui, ó. Vai dar esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui. Então, terminamos o nosso exercício. Quero detalhar duas partes importantes. Primeiro, retirar da expressão o módulo, né? Então, y pode ser 3x mais 9 ou menos 3x menos 9, vai depender do valor de x. E segundo, a montagem do gráfico, nesse caso, é importante, tá? Talvez seja uma das funções aí que mais interesse para a gente na hora de montar um gráfico, né? Não interpretar, mas sim montar um gráfico. Espero que tenha ficado claro.
certo? A gente volta numa próxima aula falando de equação modular e inequação modular. Espero que você tenha gostado e continue acompanhando as minhas aulas. Um abraço, até mais!